Inicia agora Proclame o Evangelho, um programa voltado para o estudo das boas novas na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Produção e direção, Fábio Mazarotto. Locução, eu, Arcade. Se liga aí que vem Bíblia. Olá, seja bem-vindo ao Proclame o Evangelho. Nesta série de estudos bíblicos que vai da criação até Cristo, de Gênesis a Atos dos Apóstolos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, por favor, se inscreva, deixe seu like, deixe seu dislike, o seu comentário e também ative o sininho para receber as nossas publicações em primeira mão. Na lição anterior, nós vimos que Deus chamou um homem cujo nome era Abrão. Ele era casado com uma mulher chamada Sarai e ela era estéril, ou seja, não podia ter filhos. Deus disse para ele que se ele deixasse seus parentes, deixasse a sua terra e fosse para uma terra que ele lhe mostraria, saindo de Harã para o que nós conhecemos hoje como Israel, que era a antiga terra de Canaã, Deus faria dele uma grande nação. Algo que, humanamente falando, era impossível, pois sua esposa era estéril. E Abrão já era avançado em idade, ele tinha 75 anos de idade. A sua esposa tinha um pouco menos, cerca de 10 anos menos do que Abrão. Então, era algo muito difícil e, digamos assim, é impossível de uma mulher dar à luz com esta idade de 65 anos. Deus disse que faria dele uma grande nação e ele confiou em Deus. Ele creu na promessa de Deus, deixou seus familiares e foi para a terra que Deus disse que era para ele ir. Por isso, ele é conhecido hoje como o pai da fé. Ele confiou. Fé não vê, não sente, mas espera com certeza. A palavra confiança é um sinônimo da palavra fé. Abrão confiou em Deus e foi até a terra de Canaã. Nós vimos que ele teve problema com os pastores de Ló, depois teve que resgatar Ló, e Deus disse que dele faria uma grande nação, que seria como o pó da terra, como as estrelas dos céus. E no final da lição passada, nós vimos que ele recebeu uma visita de 3 homens. Um deles era o Senhor, o próprio Deus, dizendo para ele que daqui a um ano ele voltaria a ele e ele teria um filho. E a sua esposa estava na tenda ouvindo a conversa, deu risada em pensamento. E Deus disse: por que Sara está rindo? Há algo que é impossível para Deus? De fato, nada é impossível para Deus, amigo. Tudo é possível para Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. O seu atributo se chama onipotência. Nada pode deter o poder de Deus. Deus foi ali anunciar para Abraão a realização da promessa que ele tinha feito para Abraão há algum tempo. Mas não foi só isso. Com ele vieram 2 anjos que foram às 2 cidades aonde eram vizinhas, né, uma do lado da outra, aonde estava o sobrinho de Abraão, Ló, as cidades de Sodoma e Gomorra. Olha só, Gênesis capítulo 18, verso 20 ao verso 21. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado tem se agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Deus conta para Abraão que ele veio para destruir essas cidades de Sodoma e Gomorra. Abraão põe-se diante do Senhor, nesse capítulo 18, até a parte final, a interceder por essas 2 cidades, pedindo se houvesse ali justos. Ele começa no número e vai parar num certo número, se não me engano, em torno de 10 justos nessa cidade, se ele não destruiria esta cidade. E aí Deus diz que não destruiria se houvesse ali 10 justos. Gênesis capítulo 19, versículo 1 ao 3, a chegada dos anjos à cidade de Sodoma e Gomorra. Ou melhor, a cidade de Sodoma. Versículo 1 ao versículo 3. Ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado.
Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se com o rosto em terra e disse-lhe: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguirei o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. O sobrinho de Abraão, incrivelmente ou coincidentemente, está na porta, ele é um dos juízes da cidade. E ele convida esses dois homens para dormir na casa dele. Ele já conhecia a cidade onde ele morava. Esses anjos não queriam, eles queriam dormir na praça. Era costume de os viajantes dormirem a céu aberto, um lugar público, quando não tinha, na época, hospedarias, certo? E aí eles aceitam o convite e vão para lá, ok? Era uma questão de hospitalidade. Versículo 4 ao versículo 6. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, e os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitia entraram em sua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos dele. Saiu-lhes então à porta e fechou após si. Nesta cena aqui nós vemos que antes que esses homens fossem dormir, né, esses dois anjos que estavam na figura de homens, todos os homens da cidade de Sodoma, desde os mais velhos até os mais moços, os mais jovens, cercam a casa e batem na casa e querem saber dos homens que estão lá dentro e pedem para que os leve para fora para que eles abusassem deles. Deu para perceber qual é o problema dessas cidades, por que Deus desceu para ver qual era o problema e por que Deus destruiu essas duas cidades de Sodoma e Gomorra? Esses homens não gostavam de mulheres, apesar de serem casadas com elas. Esses homens gostavam de outros homens. Daí vem a palavra sodomismo, como nós conhecemos hoje como homossexualismo, ou agora o novo termo sendo usado, homoafetividade. Pois bem, isso é algo deplorável, detestável e pecaminoso. É isso que a palavra de Deus diz e é isso que ela ensina. Estes homens queriam abusar dos dois viajantes estrangeiros que estavam na cidade de Sodoma. E Ló saiu para fora, fechou a porta após si e ele vai defender os seus hóspedes, porque isso é uma questão cultural, uma questão da região ali. Defender aqueles que estão dentro da sua casa com a sua própria vida. Continuando, olha só o que vai suceder aqui depois que ele sai e fecha a porta atrás de si. Verso 7 ao verso 9. Eles disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais maus. Tenho duas filhas virgens. Eu vos lastrarei, tratai-as como vos parecer. Porém, nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Retira-te daí. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E ameaçaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Ló oferece as suas duas filhas que eram virgens. Eles não querem as filhas de Ló. Eles querem os homens que estão lá dentro da casa. E agora eles se revoltam e dizem: agora vamos fazer mais mal contra ti. E aqueles dois homens que estão lá dentro, ouvindo tudo isso, pegam Ló e jogam para dentro da casa e fecham a porta. Versos 10 aos versos 11. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram de procurar a porta. Olha só, amigo. Então, o desejo desses homens por abusarem daqueles estrangeiros era tão grande que mesmo cegos, eles não desistiram. A Bíblia fala que eles chegaram ao ponto de cansar de procurar a porta da casa de Ló para poder abusar desses homens sexualmente. Olha tamanha pecaminosidade dos homens da cidade de Sodoma. E com certeza também os de Gomorra não eram diferentes, pois que eram as duas cidades que esses anjos vieram
mover da parte do Senhor. Verso 12 ao verso 14, olha o que vai acontecer agora. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus, genro, e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Os genros, peraí, mas elas não eram virgens? Sim, mas estavam prometidas em casamento. Elas estavam na situação de noivas, e era considerado quase que um casamento, né? Mas elas não tinham tido relacionamento, elas eram virgens, as filhas de Ló. E aí, o que acontece? Os anjos falaram: nós vamos destruir essas duas cidades, e ele foi avisar seus genros, e eles acharam que ele estava gracejando, que estava fazendo piadinha, capaz, vai destruir essas duas grandes cidades. Eram cidades grandes realmente na época, e eles não acreditaram na palavra de Ló. Verso 15 ao verso 16. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as suas duas filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Ló não queria sair da cidade, nem sua mulher, nem suas filhas. Ele tinha ali os seus servos, ele tinha ali muito gado, ele tinha ali muitos bens que ele trouxe quando ele deixou o seu tio Abraão. Infelizmente, ele estava apegado às coisas materiais, em vez de ouvir a Deus. Mas os anjos são misericordiosos, porque Deus os enviou ali, e pegam eles e colocam eles para fora da cidade. Eles deixam tudo para trás. E não fica por aí, não. Olha só o que fala o versículo 17. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Então os anjos avisam eles: olha, vocês têm que fugir, correr para aquela campina, não pode olhar para trás para não morrer. Se você olhar para trás, não olhe para trás para não perecer. É a mesma coisa que morrer. Se você olhar para trás, você vai morrer. E eles correram. Olha só o que acontece no verso 24 ao verso 25, quando eles chegam no lugar que Deus disse que era para eles chegar ali, né? Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores da cidade e o que nascia na terra. Deus destrói aquelas duas cidades com fogo e enxofre. Elas são completamente destruídas. Mas nessa destruição, no barulho e tudo mais, e com o pesar daquilo que havia deixado para trás, olha o que acontece no verso 26. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Ela não confiou naquilo que os anjos tinham dito. Ela ficou pesarosa com o que havia deixado para trás e olhou para trás, se transformando numa estátua de sal. Amigo, você tem algo que lhe prende para não confiar em Deus? Saiba que tudo nesta vida aqui é passageiro. Hoje nós podemos ter, amanhã podemos não ter mais nada. Não existe isso de carregarmos conosco as coisas que nós temos sempre. Essas coisas podem nos impedir de confiar em Deus, como aconteceu com a mulher de Ló. Ela não confiou em Deus e o resultado foi morte. Ela se transformou, infelizmente, numa estátua de sal. No capítulo 21, verso 1 ao verso 3. Depois da destruição de Sodoma e Gomorra, por causa do pecado da homossexualidade, Deus vai cumprir a sua promessa para com Abraão. Capítulo 21, verso 1 ao verso 3. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho,
a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque, como Deus havia determinado que assim fosse. Então, nasce o filho da promessa. Deus havia prometido para Abraão, quando ele tinha 75 anos de idade, que faria dele uma grande nação. E para ser uma grande nação, ele precisaria ter um filho, mas a sua esposa era estéril. E agora, ele tendo 101 anos, 100 anos de idade, perdão, Deus lhe dá um filho na sua velhice. A sua esposa tinha 90 anos de idade, praticamente. Isso é algo impossível para nós, mas não para Deus. Um verdadeiro milagre. Nasce esse menino com o nome de risada, sorriso, alegria. Deus é fiel, ele cumpre suas promessas. Nós temos visto isso no decorrer da palavra de Deus. Ele disse ao homem que se o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria, e Deus cumpriu. O homem morreu fisicamente e morreu espiritualmente e também morre fisicamente. Deus disse que destruiria a terra com um grande dilúvio, né? E Deus destruiu. Deus disse ao homem que ele deveria se espalhar pela terra, mas ele resolveu se juntar lá na planície de Sinear e construir a Torre de Babel. E Deus desceu lá e fez com que a palavra dele fosse cumprida. Agora, Deus chamou esse homem, disse que faria dele como a descendência dele como o pó da terra, como as estrelas do céu. E agora nasce o descendente de Abraão para fazer dele uma nação. Olha só o verso 5. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Fé exige um espaço de tempo. Abraão tinha 75 anos quando Deus chamou. Quando Deus cumpre a promessa, ele tem 100 anos. Muitas pessoas acham que fé é como micro-ondas. Você coloca ali dentro e em poucos minutos está pronto. Fé leva tempo. Para nós confiarmos nas pessoas, nós levamos tempo. Eu não sei você, mas eu sou muito desconfiado e levo tempo. E agora imagine confiar em Deus que você não vê, em Deus que você só pode ouvir através da Bíblia. Como é que se faz isso? Conhecendo, lendo a Bíblia, isso leva tempo. Fé exige um espaço de tempo. A fé é algo maravilhoso, é algo que nos traz segurança, nos traz certeza, né? Fé é certeza, é confiança plena em Deus. Então, Deus chamou ele com 75 anos para ser uma grande nação, lá em Gênesis capítulo 12, no versículo 4 que nós vimos. Em Gênesis capítulo 13, o versículo 16, Deus disse que a descendência dele seria como o pó da terra. Em Gênesis capítulo 15, o verso 5, que a descendência dele seria como as estrelas do céu. Em Gênesis 17, capítulo 5, em Gênesis capítulo 17, verso 5, Deus muda o nome dele para Abraão e no versículo 15 para Sara, de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. E agora em Gênesis capítulo 21, verso 5, Abraão com 100 anos tem o filho da promessa nos seus braços, daquele pelo qual Deus faria da descendência de Abraão uma grande nação pela qual viria o libertador, o salvador de toda a raça humana. Isso mesmo que você está ouvindo. Vem de Abraão, o Salvador, o Pai da fé. Através dele vem aquele que salvará pela fé a humanidade. É necessário confiar em Deus. Gênesis capítulo 22, o versículo 1 ao versículo 2. Depois de um certo tempo, depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Depois que se passou um certo tempo, Deus resolve pôr Abraão à prova, testá-lo, para prová-lo e para que ele seja aprovado. Deus quer provar a confiança de Abraão.
Com certeza já não era mais um bebezinho, provavelmente já era um rapaz, o filho dele. E Deus diz para ele assim: olha, toma o teu filho, o teu único filho. Deus desconsidera aquele filho que ele teve com a escrava Agar, que você pode ler mais para trás aí, da onde vem as 12 tribos árabes, porque ele tentou dar um jeitinho, uma ajuda para Deus. Deus diz que o descendente dele sairia das suas entranhas, ou seja, do seu casamento com a sua esposa Sara. Mas ele tentou ajudar. Mas deixando de lado essa questão, Deus diz para ele pegar Isaque e levar até em cima de um monte chamado Moriá e lá oferecer ele em holocausto, ou seja, sacrificar seu único filho para Deus, o filho da promessa. Ele teria que, então, levar este rapaz, este jovem para lá para sacrificá-lo. Olha só, será que ele vai obedecer? Você obedeceria no lugar de Abraão? Você confiaria em Deus a esse ponto? Vejamos o que fala os versos 3 ao verso 4. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, achou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Ele não questiona. Ele simplesmente ouve Deus de noite, ele acorda de manhã cedo, prepara tudo, pega o filho, 2 escravos, lenha, fogo, a faca para matar o filho e pé na estrada. Não repara. E ele leva 3 dias. Será que em 3 dias não poderiam surgir dúvidas na cabeça de Abraão? Poxa vida, Deus disse que ia fazer de mim uma grande nação e agora ele quer que eu mate meu único filho? O que vai ser? O que vai ser? Será que ele confiava mesmo em Deus? Será que Abraão vai matar seu filho? Vai sacrificá-lo? Ah? Vamos continuar aqui mais um pouquinho. Olha só, verso 5. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Olha o detalhe aqui. Ele pega o rapaz, é um rapaz, não é mais um bebê, não é mais um menino, é um rapaz, é um homem barbado. Né? Ele vai carregar a lenha. Nos versos seguintes a gente vê isso. E o que acontece aqui? Ele diz: esperai aqui, ele diz para os servos, que ele e o rapaz iriam até lá em cima do monte, e depois, tendo adorado a Deus, os dois voltariam. É isso que ele diz, voltaremos, está no plural. A fé de Abraão era tão grande que ele confiava, segundo o livro de Hebreus, que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque de entre os mortos. E de fato, Deus o é. Oh, sim, se é. Abraão é o pai da fé. E agora ele está afirmando que ele voltaria com o filho com ele. Porque Deus fez uma promessa para ele, Deus é fiel, apesar de que Abraão não foi, nem você, nem eu. Mas Deus é fiel, tudo que ele promete, ele cumpre. Deus prometeu a ele que daria um filho. Deus prometeu à raça humana que daria um salvador. E Deus cumpriu. Você já creu a sua vida? Você já confiou a sua vida a esse Salvador? Você já reconheceu que não pode salvar através do seu próprio esforço, do seu próprio mérito, e sim somente através desse Salvador que Deus prometeu que enviaria? Mais um pouquinho, vamos ver mais um pouco aqui. Verso 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, caminhavam ambos juntos. Os dois, então, foram para o alto do monte Moriá, aonde Isaque seria sacrificado. Ele ainda não sabia disso. E desde menino ele via o pai fazer sacrifícios para Deus. E agora, no verso 7, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Olha a pergunta do jovem. O cordeiro era o próprio Isaque. Ele seria sacrificado. Então, Abraão sempre sacrificava um cordeirinho para lembrar da promessa de Deus que enviaria um salvador, um libertador para a raça humana. E ele percebeu que não tinha um cordeiro para fazer esse sacrifício. Os dois estão subindo juntos. Olha a resposta de Abraão.
Isso demonstra realmente uma fé grandiosa. Versículo 8: respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Será que ele vai matar seu filho? Será que ele vai sacrificar o seu filho como Deus pediu que ele o fizesse? Na semana que vem a gente vai ver o desfecho dessa história aqui e nós continuaremos a saga desta nação que Deus escolheu para trazer o libertador. Se haverão descendentes de Isaque, quais serão os seus nomes? Se eles terão filhos, quais serão os seus filhos? Toda essa longa jornada do princípio da história da humanidade e da promessa de Deus, você pode continuar ouvindo aqui no Proclame o Evangelho. Um forte abraço. Você acabou de ouvir Proclame o Evangelho, proclamando as boas novas da Palavra de Deus. Este conteúdo também estará disponível em nosso canal do YouTube, Proclame o Evangelho, e no Spotify da Rádio Oeste Cristã e RWRCA, Rede de Web Rádios Cristãs Amigas. Inscreva-se e siga-nos nestas redes sociais, além do Facebook do Proclame o Evangelho, para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Até o próximo programa.